gente já se divertiu, tomou muito banho de mar e de cachoeira. Agora chegou a hora do passeio ecocultural. Estou aqui com o Marco, que vai contar um pouco pra gente desse passeio que a gente vai fazer agora. Bom, a gente vai conhecer agora a Casa da Farinha, que fica aqui no sertão da fazenda. É uma casa com um contexto histórico, ela foi construída aqui no século retrasado e está aí até hoje para a gente poder visitar. É um atrativo muito legal, vamos lá conhecer. Vamos lá, você pode chegar de carro até aqui, daqui dá uma trilha de 5 minutinhos e é rapidinho. Vamos que vamos?